Tivemos a notícia em vários setores da mídia a respeito de um menino de apenas 9 anos que no último dia 13 matou, no Paraná, 23 animais em uma clínica veterinária, 20 coelhos e 3 porquinhos da Índia, dispondo de atitudes que revelam profunda crueldade e violência extrema, conforme as câmeras locais documentaram. A pergunta que permanece é: o que leva uma criança a exercer atos tão violentos assim? Será que já existiria nela uma manifestação de psicopatia? É o que certamente muitos se perguntam. Porém, é importante lembrar que o diagnóstico de transtorno da personalidade antissocial não pode ser feito antes dos 18 anos de idade. Ele compreende uma série de critérios diagnósticos muito bem estabelecidos, que, somados a outras variáveis, dão embasamento para que façamos um diagnóstico mais preciso. Na infância, diversos contribuintes colaboram como fatores causais dos comportamentos disruptivos. Por exemplo, fatores de natureza genética, psicológica, neurobiológica, complicações de ordem pré e perinatal, o próprio ambiente invalidante, o histórico de trauma, de abusos, de negligência parental. E não podemos esquecer, naturalmente, a tecnologia, que chega hoje para a criança veiculando imagens e estímulos diversos ligados à violência nos jogos eletrônicos, que, sem dúvida, participam como ativadores do comportamento agressivo e impulsivo na criança. Algumas crianças demonstram, de fato, problemas de comportamento direcionados para a agressividade e a impulsividade, demonstrando desrespeito às regras e limites, agindo com indisciplina, inclinando-se para produzir lesões aos bens públicos. Essa tendência, que é muito grave, é fundamental que os pais estejam alerta para esse comportamento, porque pode se tratar de um transtorno de conduta. É um transtorno que acomete aproximadamente 5% das crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos de idade, em média, e se caracteriza por comportamentos de natureza antissocial, que podem incluir brigas frequentes na rua e também na escola, bullying na escola, mentir frequentemente, produzir roubos ocasionais e depredação. Para o diagnóstico desse transtorno, é necessário que haja um comportamento repetitivo e persistente de violação do direito das outras pessoas, de desobediência de regras sociais, e tudo isso, claro, compatível com a idade. Então, nós encontramos crianças e adolescentes que frequentemente ameaçam ou intimidam outras pessoas, que iniciam ou estimulam brigas, lutas corporais, que são fisicamente cruéis com outras pessoas e também cruéis com animais. Envolvem-se comumente em destruição de propriedade e realizam furtos, roubos. Quero lembrar de maneira importante que é necessário que esse comportamento tenha um caráter repetitivo e permanente, constante, para que o diagnóstico seja dado. A respeito desse menino, que nós falamos da mídia, nós não temos nenhuma informação precisa sobre o seu cotidiano, seu histórico de vida, seus hábitos familiares, suas preferências, amizades, lazer, convivência, hábitos. Não temos essas informações, de modo que nós não podemos inferir qualquer diagnóstico, o que seria, claro, muito precipitado. A verdade é que, nesse momento, essa criança necessita de assistência cuidadosa de profissionais experientes que possam acolhê-la, dar a ela
um direcionamento apropriado aos cuidados de que ela necessita. É alguém que precisa de entendimento, de esclarecimento, de apoio psicológico e de uma avaliação psiquiátrica cuidadosa. Nesse momento, a família também tem um papel muito importante, evitando um ambiente de grave censura e de crítica em relação à criança. Não se trata jamais de concordar com o comportamento praticado, mas de permitir um ambiente onde a criança possa exprimir seus sentimentos, dizer o que pensa, revelar suas necessidades e ser captada no íntimo do seu sofrimento. Porque, é lógico, existe aí uma grande falta, um grande sofrimento implícito de algum modo. Bem se vê o quanto os pais devem ficar alerta em relação aos seus filhos, observando comportamentos que possam se caracterizar como os inclinados à violência, agressividade, com tendência a prejudicar outras pessoas ou prejudicar as suas propriedades. Hábitos contumazes de mentir ou ainda furtos ocasionais. São traços de profundo alerta. Outros importantes também que demonstram que a criança precisa de ajuda é observar comportamentos opostos a esses que eu citei: isolamento social, baixo rendimento escolar, desinteresse por coisas que antes eram apreciadas pela criança, a presença, por exemplo, de irritabilidade, falta de paciência, alterações do sono, do apetite. Tudo isso pode caracterizar um transtorno depressivo em curso, dentro do qual não é incomum que a violência esteja incluída. Do ponto de vista espírita, para concluir aqui o que eu quero apresentar, o que podemos dizer sem qualquer julgamento no tocante à pessoa particular de quem estamos falando? Nós somos todos espíritos imortais, viajores no tempo. Já tivemos várias experiências encarnatórias e teremos ainda muitas outras, e a finalidade delas é que cresçamos na direção de Deus, aprimorando o conhecimento e sentimento, desenvolvendo nossas potencialidades para cada vez mais servir ao bem maior, que é a vontade de Deus. Nessa vontade está o amor, essa manifestação exuberante que é a matéria-prima com que Deus trabalha no universo e a força que nós possuímos dentro de nós para transformar em beleza tudo o que cai em nossas mãos. Porém, também existem as ervas daninhas, que ocupam um grande espaço dentro de nós, sendo as nossas más tendências, as nossas más inclinações, os nossos desejos menos dignos, a busca constante de prazer e de satisfação, muitas vezes sem pensar nas outras pessoas. É verdade, claro, que essas ervas daninhas, esse joio que às vezes vence o trigo que já floresceu em nós, faz com que o nosso comportamento permaneça violento, agressivo, expoliador do nosso próximo, quando deveria ser de compaixão, de tolerância, de fraternidade uns com os outros. A criança, obviamente, é um espírito antigo que guarda na consciência um número sem conta de vivências, de feitos, de realizações, de tendências, e não raro, pode trazer essas manifestações e impulsos desde o período infantil, o que requer a observação cuidadosa dos seus tutores, que devem frear tal comportamento desde cedo, educando com simpatia, com prudência, mas ao mesmo tempo com energia, a fim de que a criança aprenda a ter limites, a respeitar o espaço e a dignidade dos seus semelhantes
e tornar-se alguém que coopera com o meio, que engrandece o ambiente, em lugar de destruí-lo. É para isso que estamos aqui, para nos ajudar uns aos outros e também, no tocante à criança, para auxiliá-la a ser o melhor que ela pode se tornar. Muita paz no seu coração. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.